um período em que há uma lacuna historiográfica importante e que essas imagens vêm em uma boa hora, que vem um momento para nos mostrar quem era o Rio de Janeiro, quem era a capital da República do Brasil nesse período. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido a seguir o canal, apertar o sininho e sempre que um conteúdo novo entrar no ar, você será notificado. O nosso bate-papo de hoje traz a história para dentro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. A história do Arquivo da Cidade. Mas eu conto para você depois da vinheta. E vamos falar de história, vamos falar de fotografia, de memória. Eu estou recebendo aqui no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, no nosso estúdio, o presidente do Arquivo da Cidade, o Eliseu Santiago, e o Rafael Martins, que é diretor do Centro de Documentação do Arquivo da Cidade. Senhores jovens, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom recebê-los aqui para falar um pouquinho do Arquivo da Cidade e de um trabalho que vocês fizeram recentemente, que está dando um orgulho danado, principalmente para a gente que está trazendo esse conteúdo para cá. Começar com o Eliseu, ordem hierárquica, né? Claro. Presidente, seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui. Cadu, que felicidade poder estar aqui junto com você, com o Rafael, no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E vai ser um prazer poder bater um papo com você sobre essa descoberta tão empolgante que são as 14 mil imagens nunca antes publicadas sobre o Rio de Janeiro. Muito bem. Rafael, seja bem-vindo. Olha, eu fico muito animado, sempre fui grande fã de podcast, já até tive minhas tentativas aí de fazer um outro de brincadeira, assim, quando mais jovem. Então estou muito feliz de vir poder falar aqui desse trabalho que deu tanto orgulho pra gente. Sinta-se à vontade, o podcast é todo seu. Então vamos lá, vamos falar desse... Primeiro, eu queria conhecer, porque hoje a nossa temática é exatamente falar sobre um projeto de um livro que está agora no digital, mas que daqui a pouquinho vai ser lançado no impresso. E que é um livro de, como o presidente já falou, de várias fotografias antigas de um período da nossa história de 37 a 45, que é o projeto chamado Achados e Perdidos. Gostei desse nome. Mas eu quero começar a entender um pouquinho, porque talvez os nossos cidadãos, as pessoas que estão acompanhando a gente, não conheçam o trabalho do Arquivo da Cidade. Eu queria que você apresentasse para a gente como é que é o trabalho de vocês, presidente Eliseu. Vamos lá. Olha, o Arquivo da Cidade é simplesmente o órgão municipal mais antigo em funcionamento no Rio de Janeiro. Ele foi fundado em 1567 e sempre funcionou ao longo desses últimos 5 séculos. Teve mais de 20 edificações ao longo da história e desde 1979 está localizado ali na Rua Amoroso Lima 15, no primeiro prédio feito para ser um arquivo na América Latina. E esse acervo, tão importante para a cidade, uma espécie de casa da memória carioca, abriga cerca de 8 milhões de itens. São fotografias da cidade, são atas, são registros manuscritos, são mapas, enfim, são documentações de diversos suportes que falam sobre o Rio de Janeiro. Mas falar sobre o Rio de Janeiro é falar também sobre o Brasil em grande medida, já que a cidade foi capital da colônia, foi capital do Império Luso-Brasileiro, foi capital do Império do Brasil e foi capital da República. Portanto, é um arquivo que guarda muito da nossa história ao longo desses 5 séculos. O arquivo ele tem 3 grandes setores. Um setor que é o Centro de Documentação, que cuida desses documentos, desses variados suportes, que atende a população, e qualquer cidadão, Cadu, ele gratuitamente pode ir até o arquivo, pode solicitar ajuda por e-mail, pode ligar para a instituição e será atendido sempre gratuitamente. Temos também um segundo centro, que é um centro de ensino e pesquisa, responsável por fazer investigações, por manter a nossa revista em funcionamento, uma revista que tem mais de 80 anos, por gerenciar a nossa pós-graduação. Temos uma pós-graduação em História, Política e Sociedade, também gratuita à população. E temos cursos, palestras, iniciativas sempre gratuitas que todos os interessados podem participar. E, por fim, temos um centro de promoção cultural
que cuida de realizar audiovisuais, de realizar visitas escolares, visitas técnicas para universitários, visitas abertas a toda a população e cuidar também de conteúdo digital. É o setor que produz para as nossas redes sociais. Então, grosso modo, o arquivo, ele, embora seja um arquivo histórico e também um arquivo contemporâneo, já que diariamente ele cuida da gestão documental das 35 secretarias do Rio de Janeiro, é uma instituição aberta à população. Então, a população pode frequentar os nossos cursos, a população pode solicitar uma documentação que lhe interesse e estamos à disposição de toda a população do Rio de Janeiro. Que orgulho. E agora com um jovem, né? Os dois são jovens, na verdade. Mas eu queria falar com o Rafael o seguinte, que orgulho trabalhar numa instituição de 500 anos. Sim. E você é historiador? Perfeito. E assim, a gente pode dizer o seguinte, eu, como aluno, nunca fui bom em história. Mas eu sempre digo o seguinte, por quê? Porque talvez eu não tenha sido incentivado. E olha que eu estudei numa escola maravilhosa que foi o Colégio Pedro II, né? Mas eu talvez, por um específico professor, a gente sabe disso, não tenha sido incentivado a buscar espaços, por exemplo, como do Arquivo da Cidade, com a Biblioteca Nacional, e se bem que a gente fazia passeios, mas talvez esse beber na fonte talvez tenha feito alguma falta para mim, para esse incentivo à história. Será que eu estou errado nessa concepção ou a coisa mudou de agora para... Não, acho que definitivamente não está errado. Eu acho que o ensino de história é muito baseado nas narrativas históricas que os historiadores contam. Isso. Depois que eles já fizeram um trabalho a E partir aí fica chato. das fontes. Pois é, fica maçante, repetitivo. É o famoso decorar para saber o que você quer saber. Na prática você não sabe nada, você só decora, passa a prova e você esquece tudo. E eu acho que nesse sentido que o arquivo tem a oferecer é esse contato direto com o que gera a narrativa dos historiadores. Porque as pessoas não têm a dimensão, elas têm a dimensão, mas é uma dimensão muito distante. Que a história é feita a partir daquelas fotos, daqueles papéis, daqueles documentos que estão ali, que foram escritos por alguém há 200 anos atrás. Tanto que sempre que a gente leva as pessoas para o arquivo e a gente mostra para elas os documentos, o choque é o máximo. Então você imagina que, por exemplo, eu estava comentando que o Rio foi capital, antes de ser capital da República, foi capital do Império também. E o arquivo, à época, era arquivo do Senado da Câmara. Então, ele misturava o que seria o poder federal, né? Porque isso não existia, mas era como se fosse isso, com o poder municipal. Então, toda a documentação que fez a independência do Brasil está no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. E aí você imagina a pessoa que pela primeira vez pega o papel e vê o Alto do Fico, do Dom Pedro I, Sim. lá no Arquivo Geral da cidade. Isso para ela é um negócio, as pessoas ficam, que impressionante. E muda a relação de interesse que ela tem com a história. Então, acho que sim, falta isso no geral, até no ensino de história, e a gente está aí também para tentar preencher esse buraco, né? Um dos grandes movimentos da gestão do Eliseu que a gente tem passado é tentar abrir o arquivo para todo mundo, e até nesse sentido, o Achados e Perdidos, a gente está tentando falar com o máximo de pessoas e mostrar para todo mundo o que a gente pode oferecer. Você falou brilhantemente, que é exatamente o que eu penso, quer dizer, você trazer hoje as escolas, né, os estudantes, para dentro de espaços como esses, né, para a gente poder beber na fonte, porque a sala de aula é ótima, tá ok, não vamos discutir a questão da sala de aula, mas quando você vai para a prática, você vai materializar o que você está estudando através daquilo que você falou, de fotografia, hoje através de vídeos, de películas antigas de cinema, tá aí o nosso cinema nacional sendo contemplado, ganhando visibilidade internacional. Tudo isso faz parte de agregar valor a essa educação, não é, Eliseu? Sem dúvida. É importante deixar muito, muito claro o orgulho que nós temos de receber no Arquivo da Cidade as escolas, Sim. as universidades. Nos dá uma profunda alegria quando aquela criança, quando aquele jovem, aquele adolescente, por exemplo, se depara com os primeiros filmes, as primeiras imagens e movimentos do Rio de Janeiro, que estão conosco. Ou aquelas crianças que vão pela primeira vez ver documentação referente ao século XVIII, aos piratas que estavam na nossa costa. Ou aqueles que têm curiosidade de ver os autos sobre bruxaria e feitiçaria, como a história da Bárbara dos Prazeres. Enfim, a história ela pode e deve ser algo divertido. Pode e deve ser algo, por outro lado, também que nos ajude a pensar o nosso futuro. Não é possível pensar o nosso futuro se não conhecemos as nossas memórias, a nossa história. E nesse sentido, o arquivo tem uma grande missão na cidade do Rio de Janeiro. Uma missão de ser a casa da memória do Rio da cidade, uma casa aberta a todos, e ao mesmo tempo auxiliar o poder público, Cadu,
a pensar as políticas futuras. Ou seja, não é possível, vou dar um grande exemplo de um excelente projeto que está nascendo, né? A Praça 11 Maravilha. Como é que você faz Praça 11 Maravilha sem desconhecer a importância histórica e aquele lugar de diversidade que vai moldar a cultura carioca e brasileira ao longo do século XIX e do século XX? Ou seja, o arquivo é um lugar que auxilia a fazer políticas públicas, né? E a gente fica muito feliz de poder contribuir e ficamos muito felizes de poder vir aqui ao podcast para contar algumas dessas histórias tão legais e tão interessantes. Agora eu quero entrar nesse mundo que vocês descobriram aí, que é o do projeto Achados e Perdidos, que são quantos? Vocês foram a fundo em quantos? Aliás, é um conjunto de profissionais que trabalharam em cima desse material. Foram 2 anos que vocês falaram em relação a essa pesquisa e que ainda pode render muitos e muitos anos. Eu fiquei até surpreso com a quantidade de fotografia que vocês trouxeram para esse material que está no digital. Aliás, deixa eu só fazer uma referência aqui. Esse livro digital vai estar aqui no nosso podcast, na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo você pode depois baixar aqui na nossa descrição, você vai ver lá, vou deixar o link para vocês acessarem e se deliciarem com as páginas que tem efeito sonoro. É muito bacana o livro que vocês lançaram digital e que vem aí o livro físico também. Mas dentro dessa perspectiva, dessa quantidade de fotos, eu queria que vocês falassem desse trabalho, o Rafael. Aí vocês vão dividir, eu vou ficar quietinho aqui aprendendo, porque de 37 a 45. E começa com a abertura de uma avenida que hoje todo mundo, né, o Rio de Janeiro conhece, o Brasil inteiro conhece, que é a Avenida Presidente Vargas. E aí a cidade foi se modificando, mas eu até arrisco dizer de uma forma triste, mas que a evolução, que, né, a questão da melhoria, da evolução, precisou. Mas eu sei que vocês, como historiadores, também foram pegando ali as obras, e a gente está passando também as imagens aqui, vai passar ao longo do programa também essas fotografias, dá uma certa dor no peito, né, no coração. Por favor, é com vocês. Começa aí, Rafael, vamos lá. Essa história começou quando a gente encontrou no arquivo 11 álbuns, mais um 12º, que eram reproduções dessas fotos desses 11 álbuns, com cerca de 14 mil imagens, eram muitas imagens, coladas como se fossem álbuns fotográficos mesmo, daqueles que as pessoas têm em casa, então eram livrões, assim, com as fotos coladas, e a gente começou a ir atrás do que eram essas fotos, né? Então a gente percebeu em algum momento que era um recorte referente ao Estado Novo, que eram fotos tiradas especialmente para demarcar o processo das obras que foram realizadas no período do governo do Vargas, e que ali estava a construção... Do primeiro período. Isso. Do período de 37 a 45. Também não é exatamente o primeiro, mas não é o último. Mas também é verdade. O Vargas ficou bastante tempo por ali. Isso. Então, o que a gente percebeu era que o Rio, como as pessoas conhecem hoje, especialmente o centro do Rio, como as pessoas conhecem hoje, tinha nascido ali. Porque a Presidente Vargas hoje, acho que pouca gente que anda, imagina uma pessoa de 25 anos que vai ao centro com frequência para trabalhar, para fazer faculdade, ela não consegue conceber o Rio sem a Avenida Presidente Vargas. Isso é uma coisa muito estranha, pelo menos para mim seria muito esquisito pensar nisso quando eu era mais jovem. E aí a gente estava vendo aquele rio nascer. Então a gente encontrou as fotos das primeiras demolições, acho que vão abrir o espaço para Presidente Vargas serem feitas, mas a coisa ia além disso, porque como eu comentei, são 14 mil fotos. Então você tinha, na verdade, a expansão do Rio para outras áreas da cidade que ainda eram muito rurais, a Zona Norte, especialmente. A margem litorânea da cidade, que é cortada hoje pela Avenida Brasil, a gente não tem dimensão que isso é litorâneo, mas a Avenida Brasil fica perto, ali no início da Baía de Guanabara, está sendo modificada nessa época. A Avenida Brasil vai ser criada nessa época. A Zona Sul, que a gente conhece hoje como polo cultural da cidade e como principal cena de ponto turístico também é formulada nessa época. Então, o primeiro trabalho, eu acho que foi a gente, óbvio, tem um trabalho anterior de achar as imagens, fazer higienização, todo o trabalho do processo arquivístico, que envolve tratar, você acha os positivos e depois procura os negativos referentes a esses positivos, digitaliza as imagens. Mas o primeiro trabalho foi entender qual era a dimensão dessas fotografias, eu acho. Então, e o que a gente podia se debruçar ali, o que a gente podia dar destaque para fazer, para criar algum projeto. E há uma camada de complexidade adicional que é identificar as pessoas nas imagens. É identificar as ruas, os bairros que estão nascendo, as temporalidades.
Porque não adianta você ter aquele material e não conseguir explicar para a população do que se trata, que momento histórico é aquele. Então, por exemplo, se ao mesmo tempo nós estamos vendo o centro histórico do Rio sendo devastado, ou seja, mais de 500 edifícios históricos são colocados abaixo, você tem do outro lado imagens que mostram o nascimento dos bairros do subúrbio, como o Rafael mencionou. Então é um livro, é uma descoberta que é verdade. De um lado mostra a destruição da Praça 11, a destruição das igrejas coloniais, a destruição do primeiro prédio da Prefeitura do Rio de Janeiro, do primeiro colégio público do Rio de Janeiro, mas do outro, você também vê a Zona Norte sendo ampliada, você vê os subúrbios nascendo. Então é um livro que ele faz muito jus àquela temporalidade. De um lado, você tinha o argumento de que temos que manter a tradição, a história, e do outro temos que modernizar. Temos que abrir as grandes vias para o automóvel. Nós precisamos facilitar o transporte de quem vem da Zona Norte para o centro da cidade. Então você teve críticos de um lado, mas você teve do outro lado também aqueles que exaltaram, dizendo, olha, precisamos acelerar o progresso, o desenvolvimento desses novos tempos. Para nossa sorte, conseguimos achar esses registros, e esses registros nos contam como foi esse processo. Processo esse, importante mencionar, durante um período que o Brasil era uma ditadura. Vamos lembrar, o Vargas chega ao poder em 1930, no dia 3 de novembro. Até 1937, há um governo em que há Constituição, um governo relativamente democrático. A partir de 1937, no dia 10 de novembro, há o golpe do Estado Novo. Então, entre 1937 e 1945, o Brasil é uma ditadura. Não é? Uma ditadura que vai flertar com o eixo na Europa, uma ditadura que não terá uma imprensa livre como conhecemos hoje, não terá parlamento livre como conhecemos hoje. E o Vargas vai voltar só bem depois da guerra, em 51, e vai terminar o seu último mandato em 54. E aí, entre 51 e 54, ele volta como um governante eleito. Né? É importante só para a gente contextualizar um pouco esse período. Então, em resumo, um período pouco fotografado, um período em que há uma lacuna historiográfica importante e que essas imagens vêm em uma boa hora, que vem um momento para nos mostrar quem era o Rio de Janeiro, quem era a capital da República do Brasil nesse período. Agora, a gente não pode deixar de falar desse projeto todo, do Achados e Perdidos, sem falar do que é o mais importante, que são os registros fotográficos. E aí, quando o Eliseu chegou aqui, Rafael, no Tribunal de Contas, ele andou aqui pelos nossos corredores e eu percebi que ele conhecia, né? O cara conhecia um pouco do assunto dele. Ele viu algumas fotos de um fotógrafo, né, que tem tudo a ver com esse projeto, que é o Malta. Perfeito. E aí, não sou eu que sou especialista nisso, então vou deixar vocês falarem dessa relação de família, porque foram fotos de filhos através das imagens. Me conta essa história. Eu queria que o Eliseu me contasse, você pode complementar como vocês quiserem. Vamos lá. Perfeito. O Augusto Malta, um dos maiores fotógrafos, não apenas do Rio, mas do Brasil, ele vai ser contratado pelo prefeito Pereira Passos em 1903. Então, entre 1903 e 1936, ele será um funcionário da prefeitura que vai retratar a então capital federal e todas as suas múltiplas transformações ao longo de mais de 3 décadas. Quando ele se aposenta, ele vai deixar no seu lugar os seus 2 filhos. Primeiro vai deixar Aristógito Malta, que terá como assistente o Uriel Malta, que também era filho do Augusto Malta. Ainda bem que eu deixei na fala dele o nome do primeiro filho, porque eu já não conseguiria falar como é que é o nome do primeiro. Aristógito Malta. Aristógito, que é filho do primeiro casamento, e o Uriel, que é filho do segundo matrimônio do Augusto Malta, que é esse alagoano que vem para o Rio de Janeiro e se transforma nesse carioca tão importante. Aliás, o Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil verdadeiramente nacional que todo brasileiro pode virar carioca, não é? E o Augusto Malta vira esse carioca tão importante para a história da cidade do país, mas serão os filhos que vão fotografar essas 14 mil imagens que nós estamos trazendo agora ao público, à Lume. E há muitas curiosidades interessantes, né? Eles foram pioneiros no século XX de muitas tecnologias na fotografia, e o Augusto Malta ele vai ser bastante longevo, vai viver mais do que 90 anos, vai se aposentar, né, merecidamente, mas os filhos vão continuar sendo fotógrafos oficiais da prefeitura. E, para nossa sorte, essas fotografias vão parar no arquivo da cidade, porque todos eles eram vinculados ao que hoje seria uma espécie de Secretaria de Viação e Obras.
Então eles registram as transformações, essas fotografias eram utilizadas nos processos de indenização. Então funcionava da seguinte forma: vou demolir uma avenida. As fotos ajudavam a pagar essa indenização, faziam parte do processo. Só que, na verdade, eles também registravam as pessoas, o comércio, tinham aquelas fotos belíssimas, artísticas. Eles estavam muito mais preocupados, na verdade, em mostrar a cidade. Não estavam preocupados estritamente com o processo. E, para nossa sorte, esse patrimônio tão rico, né, Rafa, está hoje disponível para toda a população. Excelente, Rafael, vamos lá. Perfeito. Essa história é muito curiosa porque, como o Eliseu falou, o Malta o Malta pai, né? Carinhosamente, a gente passou a chamar ele de Malta pai, porque a gente teve muito contato com os filhos. Então, Augusto Malta virou Malta pai e os filhos viraram Aristóston e Uriel. Mas o Malta pai entra em 1903, então com o governo do Pereira Passos, e em 1925, o Aristóston, o nome, entra para ser assistente do Malta pai. Em 1938, o Malta pai se aposenta. E aí o Aristóston assume o lugar dele e no ano seguinte o Uriel vira assistente dele. Até que em algum momento, que a gente ainda não conseguiu descobrir exatamente qual é, mas é depois desse período de 45, o Aristóston vai se aposentar e o Uriel vai virar o fotógrafo principal. Então realmente foi a família que fotografou o Rio de Janeiro durante toda a primeira metade do século XX, com certeza. Então todas as fotos que a gente tem de mais relevantes, os principais documentos fotográficos extensos sobre o Rio de Janeiro, estão na mão dessa família. Até pelo que o Eliseu falou, eles eram contratados para fotografar os processos que aconteciam na cidade. Nesse caso, como a gente está falando de obras muito grandes, envolve a indenização. Como é que você prova que aquele prédio é aquele prédio? Então você vai lá, fotografa a fachada, eles registravam no próprio negativo da foto o número do prédio, para todo mundo saber que aquele prédio era aquele, e aí você tem uma prova incólume, né? Que é uma fotografia. Há de se lembrar que na época a fotografia não era o que ela é hoje. Todo mundo tem um celular na mão e tira uma foto a qualquer momento. Não, na época, rapaz, deixava a câmera, esperava uma luz, ia lá, apertava um botão, demorava um pouquinho, e aí ele conseguia tirar uma foto. Era uma preparação maior, então a foto era quase um evento, por si só. Tanto é que nos álbuns a gente consegue ver algumas das fotografias que a gente selecionou com uma multidão de gente olhando para a câmera assim, esperando o momento da foto acontecer, porque era uma coisa pouco prática. O que é legal de falar também sobre os filhos do Malta é que a história deles é muito curiosa, porque sabe-se muito pouco sobre a vida deles. O pai foi uma pessoa tão importante, mas tão importante, como o Eliseu falou, e assim, sem nenhuma modéstia, não é porque a gente é do Rio. Ele realmente é um dos fotógrafos mais importantes da história do Brasil, o Augusto Malta. E o brilho dele foi tal que ele ofuscou, em alguma medida, o trabalho dos filhos. E aí envolve várias coisas, né? Você estava numa ditadura, então muito pouco foi publicizado desses processos, então nem todo mundo via as fotos que os filhos tiravam. O Malta pai não, pegou o período democrático da Primeira República. Isso cria uma diferenciação na repercussão dos dois. Quando a gente foi procurar nos jornais as informações sobre os filhos, o que a gente achava era literalmente pessoas falando assim, não, o Aristóteles era meu amigo, mas ele nunca ficou só com as migalhas do pai. Isso é citado literalmente por amigos deles. Então, a gente também está tentando fazer um trabalho de mostrar para o mundo de reconhecimento, exatamente, que não foram migalhas que eles fotografaram. Inclusive está no texto lá sobre a história deles, porque o trabalho é fundamental e registra um dos principais períodos da história do Rio de Janeiro. Não só do Rio de Janeiro, do Brasil, né? O projeto modernista, assim, no quesito urbano, está registrado nessas fotografias. O Rio era a capital do Brasil na época. O que se tenta fazer ali com o Rio era um projeto de Brasil também, não era só um projeto de Rio de Janeiro. E eu acho que a gente tem que valorizar não só quem está registrando isso com texto, né? Quem está falando, quem está contando essa história, mas quem está deixando a gente ver a história também, né? Então, fica aí nosso registro a eles, Uriel e Aristóteles. Não, e o que eu estou mais impressionado aqui, puxando agora o gancho até para o nosso Tribunal de Contas, já que a gente tem como conceito básico fazer fiscalização, né, da gestão pública, né? E que aqui hoje os nossos auditores vão para as ruas exatamente como o trabalho também. Hoje tem isso aqui, né? Hoje tem o celular muito fácil para você fotografar, inclusive fiscalizar as obras que estão acontecendo na prefeitura e nos vários cenários que a gente vai para fiscalização. E ainda aumentou mais ainda. A gente hoje trabalha com drone. Quer dizer, então a tecnologia de fiscalização e que acho que é até um paralelo com o que vocês estão contando aqui, que era feito pelo Malta. Quer dizer, ele ia lá, registrava para ver se estava tudo certinho, para ver se as obras estavam acontecendo de forma perfeita. Então, é quase que um link para os dias de hoje o que a gente está fazendo. Quiçá, daqui a alguns anos,
as nossas imagens aqui, que tem nos nossos acervos também, serão publicizadas através do arquivo da cidade, né, o Eliseu? Sem sombra de dúvidas. A documentação importante para a cidade que vocês estão produzindo nesse momento vai virar história em algum momento, né? Nós não sabemos quais serão as questões das futuras gerações, ou que os pesquisadores vão se interessar. Exato. Mas a importância de se fazer gestão documental, em se preservar essa documentação, é no presente, para termos uma democracia sólida, uma democracia transparente, e daí uma das grandes importâncias do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e do outro lado a sua função histórica. Essa documentação será a documentação que vai contar a história desses processos, desses momentos que nós estamos vivendo hoje. Então, viva o Tribunal de Contas e viva o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Eu ia até fazer essa pergunta final, mas ele já me deu aqui essa deixa. Depois eu vou agora fazer a pergunta pro Rafael, porque tem uma coisa também interessante sob o ponto de vista dele do tribunal. Mas eu queria, para a gente fechar esse programa, falar das parcerias. Esse projeto nasce através de algumas ações também de fomento, né? Então eu queria que o Eliseu pudesse falar disso também. Quer dizer, sem dúvida. Dinheiro, a gente precisa fazer, para fazer tudo isso, precisa de dinheiro. E aí eu queria que você falasse dessa atuação também, né? É preciso reconhecer o excepcional trabalho que a Secretaria Municipal de Cultura vem realizando na cidade do Rio de Janeiro. É importante reconhecer todo o apoio que a Secretaria vem dando ao Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, em múltiplas formas, em múltiplos projetos. Eu acredito que a gente vai ter um minutinho para falar desses projetos, mas especificamente no Achados e Perdidos, com financiamento através de editais da Secretaria Municipal da Cultura, para a realização da pesquisa, da restauração das fotografias, da identificação do livro digital. É preciso reconhecer também e agradecer o trabalho brilhante que o nosso editor vem realizando, o Leonel Cas, da Aprazível Edições. Livro esse que tem um projeto editorial da Sula Danovski, ou seja, um trabalho realmente feito a múltiplas mãos. E, por fim, agradecer muito a parceria feita pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, que está viabilizando a possibilidade de imprimirmos e termos esse livro na modalidade impressa. E por que na modalidade impressa? Para mandar para as escolas, para mandar para as bibliotecas, para mandar para os centros culturais. Para mandar para o Tribunal de Contas. Para mandar para o Tribunal de Contas. E para democratizar o acesso, né? Há pessoas que preferem ler no papel, há muitas bibliotecas que precisam receber esse livro. Então, esse livro, essa pesquisa, é apenas um entre vários outros produtos que estamos tendo êxito em realizar, justamente porque nós temos o apoio, nós temos a parceria, temos os braços, os cérebros conjuntos da Secretaria Municipal de Cultura, a quem a gente precisa sempre agradecer. Perfeito. E tem até aqui, além de alguns produtos, o Eliseu trouxe aqui para a gente um presente também aqui para o tribunal, para os nossos registros aqui, né, para o nosso acervo. Rio, Capital do Brasil. Olha aqui, um livro muito bacana que eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente. Está aqui. E é mais um dos produtos que o arquivo está trazendo aqui para a gente de presente, está para a cidade também, né? Este foi o primeiro livro que lançamos neste ano, o Achados e Perdidos é a nossa segunda publicação, e temos mais 4 livros que já estão no forno, já estão em processo de publicação e vão ser lançados ainda esse ano. Perfeito. E vocês em breve vão receber as novidades. E sempre que tiver novidade, traz para a gente. Mas para fechar agora com o Rafael, como pesquisador, o Eliseu já falou da importância do tribunal, a gente já fez aqui essa referência da nossa memória. Agora você tem uma questão também, quando eu te perguntei como é que você se sentia aqui no tribunal. Aliás, um prédio histórico também, sim, né? Aqui você sabe a história daqui, né? Casa do Seu Machado. Casa do Seu Machado, a Dona Carolina, né? Que moraram aqui nesse endereço e que hoje é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu sei que você tem um brilhozinho também interessante sobre os pontos de vista de pesquisador. Eu sou um dos poucos doidos em história que ainda gostam de história econômica, que é um negócio que tá super demodê hoje em dia na área, mas eu gosto muito de história econômica. E o que eu comentava é que fontes de Tribunal de Contas é um negócio ótimo para você fazer pesquisa. Primeiro porque, como ela é mais ou menos apartada de quem está fazendo a operação financeira, considerada uma fonte um pouco mais confiável, serve para você cruzar. E períodos ditatoriais, por exemplo, períodos onde você tem
mais governos autoritários, você não tem essas fontes de uma maneira fidedigna. Então, para quem está pesquisando, quem quer entender como funcionava a administração econômica de uma prefeitura, de um governo qualquer, fonte de Tribunal de Contas é um negócio maravilhoso. Tem até uma tese famosa, eu comentava isso, né? Por exemplo, sobre o Estado da Guanabara, quando o Rio foi Estado da Guanabara entre 1960 e 1975, depois que a capital mudou para Brasília. Tem pesquisas maravilhosas sobre como funcionava o financiamento dos projetos da urbanização da cidade, toda baseada em fontes de Tribunal de Contas. Então, para mim, que me interesso por história econômica, o tribunal é um negócio maravilhoso, assim, para pesquisar. E é como o Eliseu falou, a gente nunca sabe o que vai interessar aos historiadores do futuro, né? Então, toda fonte que vem desses lugares é um prato cheio para quem está interessado em outro tipo de pesquisa. Olha, eu tinha certeza que ia ser um programa maravilhoso com vocês dois. A gente podia ficar aqui horas e horas, mas não quero dar muito spoiler, não. Eu quero que as pessoas, quem tiver interesse aí, acesse o link que eu vou deixar aqui, a gente vai deixar na descrição do nosso vídeo. Acompanhe esse trabalho brilhante que o Arquivo da Cidade vem fazendo. Parabéns a todos vocês que trabalham no Arquivo da Cidade. E o que eu posso dizer é parabéns, mais uma vez, e obrigado pela presença de vocês, e que novos produtos surjam para a gente, não só o Cadu passar a gostar cada vez mais de história, como também essa garotada se envolva mais na história, porque sem a gente lembrar do nosso passado, a gente não vai pensar o nosso futuro, não vai entender o nosso futuro, entender o nosso presente também. Tô errado ou tô certo? Certíssimo. Então fizemos até uma conjunção aqui de falas, e eu queria aqui mais uma vez agradecer a vocês e encerrar esse episódio que nós falamos hoje sobre o Arquivo Nacional e o projeto Achados e Perdidos. Você depois pode acessar aí, vou deixar aqui passando no nosso vídeo o Instagram do Arquivo da Cidade, para vocês irem lá pesquisarem também. E a gente vai fechando aqui mais esse episódio do Conta aí TCM Rio. Lembrando, você tem que seguir o nosso canal, apertar o sininho e seguir as nossas outras redes sociais, tem o nosso Instagram também. E até o próximo Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.